Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e nesse vídeo a gente vai fazer a nossa aula final do nosso mini curso de Photoshop, tá? Nós tivemos aqui 4 aulas que foram muito legais, a gente aprendeu bastante e hoje a gente vai para a última aula, para a aula final. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para não demorar muito esse vídeo. Vou abrir aqui o meu Photoshop e nessa aula a ideia é a gente criar aqui juntos uma arte reunindo tudo que a gente viu nas aulas anteriores, nas últimas 4 aulas, a gente vai reunir aqui e vai aplicar em uma arte, tá? Então a gente não vai aprender nada novo nesse vídeo, claro, eu posso ir dando algum insight, alguma coisa que a gente não tenha visto, mas de forma geral a gente vai revisitar as coisas que nós vimos nas aulas anteriores juntos aqui e criar uma arte, beleza? Então eu tô aqui no meu Photoshop, eu vou aqui em arquivo, novo, tá? Lá na parte superior, ó, chego com o meu mouse aqui em cima, arquivo, novo, e eu costumo criar as minhas artes com 210 milímetros de largura por 96 milímetros de altura. Existem outras pessoas que criam com 95 e algum pouquinho, enfim. Aí vai do teu teste, tá? E esse tamanho aqui eu tô falando para uma caneca, né? Uma caneca de cerâmica daquela padrão de 325 ml. Então, depois que eu preenchi aqui com as informações da minha arte, eu vou colocar aqui em criar, né? Mostrei para vocês também nos vídeos anteriores que eu posso criar aqui, ó, o meu plano de fundo em uma cor sólida, então branco ou preto ou transparente. Nesse caso eu vou deixar branco e vou clicar em criar, tá? E automaticamente já veio para cá a nossa área com as dimensões que nós criamos, beleza? Então, também falei nos vídeos anteriores, em alguns pelo menos, né, que aqui na minha arte, ó, tudo que eu fizer aqui na esquerda, nessa área aqui, ó, vai ser a frente da minha caneca. Tudo que eu fizer aqui nessa parte do meio vai ser o meio da minha caneca. E tudo que eu fizer na direita vai ser o verso. Isso quando um destro estiver segurando, né? Se for para um canhoto, é o contrário. Mas não vou entrar nesse detalhe para não confundir muito a nossa cabeça aqui. Então tá, vamos dar início. Na nossa primeira aula, a gente viu sobre a varinha mágica, tá? A varinha mágica, eu vou usar ela aqui para fazer seleções em uma área com base em uma cor, tá? Já é o que diz aqui na própria ferramenta, tá? Eu deixei preparado aqui uma imagem, ó. Deixei essa imagenzinha aqui. Ela é uma imagem que tá com um fundo branco e ela tá unida, né? Ela é uma imagem única, ela não tá separada do fundo. Eu teria várias formas para tirar esse fundo aqui dessa imagem, mas aqui no Photoshop a forma que eu julgo mais fácil é a gente chegar aqui na varinha mágica, selecionar ela, né? Venho aqui na minha camada, ó, dou um clique na minha camada e agora com a varinha mágica selecionada, eu dou um clique no meu fundo. Ele vai dar uma pensadinha e já fez a seleção aqui. Nesse caso, eu selecionei o fundo, então eu vou deletar. Quando eu fizer isso, automaticamente eu deletei o fundo e agora eu tenho esses meus bichinhos aqui separados. Isso tu consegue fazer com qualquer imagem que tu jogar, que tu abrir aqui pro Photoshop e tiver um fundo. Ah, poderia ser preto, por exemplo? Poderia, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vamos imaginar que essa imagem aqui, ela veio com um fundo preto, ó. Não branco, ela veio com um fundo preto ou qualquer outra cor, vermelho, enfim. Eu faria da mesma forma, ó. Pego a varinha mágica, dou um clique no meu fundo, selecionou o fundo, depois eu venho e deleto, tá? E aqui na varinha mágica, eu também tenho aqui a parte da tolerância, ó. Então agora ela tá em 20. Dependendo da seleção que tu faz, tu tem que ir jogando, coloca um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho menos, tá? Mas sempre no 20 costuma dar certo. Então agora a gente conseguiu, ó. A gente deixou as nossas imagenzinhas aqui soltas, tá? Mas elas estão as três, né? As três unidas. E vamos imaginar que eu quero usar só o tigre, por exemplo. Quero usar só esse, tá? A forma mais... Existem várias formas, várias mesmo. Mas eu poderia chegar aqui, por exemplo, ó. Na ferramenta de seleção, essa daqui, ó, a ferramenta letreiro retangular, por exemplo, que ela faz uma seleção de um retângulo, é uma forma simples. Eu posso chegar nela, dar um clique, agora eu venho e crio uma seleção quadrada ao redor desse meu tigrezinho aqui, né? Tigrinho ou tigrezinho, não sei. Venho aqui na minha camada, dou um clique na minha camada, e agora eu posso, por exemplo, dar um Ctrl C, voltar lá para minha arte da minha caneca e dar um Ctrl V. Tá? Como ele está com uma qualidade muito boa, ele veio bem grande. Agora o que eu faço? Eu posso chegar aqui na quininha da minha imagem, ó,
e clicar e ir diminuindo, ou eu posso dar um Ctrl T, por exemplo, dou um Ctrl T, aqui em cima mudou as ferramentas, ó. E agora, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um A e um L, então altura e largura. Eu posso chegar com o meu mouse aqui em cima desse A, ficar segurando nele e ir diminuindo, ó. Puxando para a esquerda, eu vou diminuindo. Dou um clique com o meu mouse, puxo para a esquerda. Também poderia chegar aqui, ó, tá 39% e tá grande, eu poderia mudar aqui, por exemplo, para 15%, 20%. Então, enfim, eu posso ir com o meu mouse ou ir alterando os números ali, da mesma forma vai funcionar. Então a gente viu aqui como usar a varinha mágica de uma forma bem tranquila, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente viu um pouquinho sobre camadas, tá? Aqui a gente poderia falar várias coisas, mas aqui, vamos imaginar que agora eu quero jogar para lá esse porquinho aqui, ó. Vou fazer da mesma forma, vou selecionar o porquinho, vou dar um Ctrl X dessa vez só para ser diferente, recortei, vou dar um Ctrl V, vou dar um Ctrl T, e a gente viu aqui que 15% mais ou menos é bom, né? Então eu vou colocar 15, ou vou colocar 20. Aí o que aconteceu aqui, ó? É que ele ficou lá para baixo, ó. Eu tenho várias formas, eu posso arrastar, enfim, ou eu posso dar um Ctrl A e aqui em cima clicar em alinhar, ó. Então eu vou alinhar ele ao meio e ao meio. E ele já veio aqui para minha área de trabalho, tá? Então essa é uma forma também. Então beleza, agora a gente está com os dois aqui. Nas camadas a gente viu várias coisas, eu não vou ficar voltando porque quem tiver interesse assiste lá as aulas das camadas, né? Mas a gente viu que, por exemplo, se eu quero deixar assim, ó, vamos imaginar que eu quero colocar o porquinho aqui, tá? Mas eu quero deixar o porquinho atrás do tigre, nessa posição que eles estão aqui. Se a gente vem aqui e observa, ó, vou renomear a camada aqui com 2 cliques, ó. Porco, tá? Chego aqui, dou 2 cliques, consigo renomear, tigre. Eu consigo observar aqui através das camadas, ó, que o tigre tá abaixo da camada porco. E no caso eu quero jogar o porquinho para trás do tigre. Então o que eu tenho que fazer? Pela lógica, né? Eu tenho que pegar aqui a minha camada porco. Então eu venho, dou um clique nela e seguro e arrasto até ela chegar embaixo, ficar uma linha azul embaixo da camada tigre. E aí eu solto. Então quando eu faço isso, a minha camada ficou abaixo da camada tigre e na minha imagem também essa mudança aconteceu. Agora o meu tigre veio para frente do meu porquinho. Então as camadas permitem a gente a trabalhar com esse tipo de coisa. Organizar também não só as nossas camadas, mudando o título, criando pastas, mas também mudar a ordem das nossas imagens. Então a camada é muito importante por causa disso. Então agora eu vou dar uma adaptada aqui, porque eu tenho um pouco de toque, ó. Vou usar as réguas, tá? As réguas ficam aqui em cima, ó. Vocês podem notar que tem alguns números, a gente tem as réguas horizontais e as réguas verticais. Vou pegar uma horizontal aqui, ó. Vou colocar bem no finzinho do meu tigre, beleza? E agora eu vou alinhar o meu porquinho conforme a régua ali para eles ficarem na mesma altura, tá? Isso não precisa ser feito, é coisa de quem tem toque um pouco. Beleza, vou colocar eles aqui, vou diminuir eles, porque tá muito grande porque eu quero fazer, e vou jogar eles aqui para a direita. Então joguei eles para cá, cliquei no Vzinho ou dei um Enter, beleza, parei de mexer neles. Depois a gente conversou um pouco sobre os textos, tá? Então a ferramenta texto, ela fica aqui na barra de ferramentas esquerda ou através do atalho T, né? Então eu seleciono ela aqui, beleza? Venho e dou um clique na minha área de trabalho. Quando eu faço isso, eu já consigo digitar os meus textos, tá? Então aqui nesse caso eu vou colocar aqui aula final, tá? Beleza. Só que a gente consegue observar aqui na parte de cima, ó, que o meu texto tá em branco, então ele não vai aparecer. Vou dar um clique aqui, vou selecionar para mudar a cor. Vou colocar a cor, esse marronzinho aqui do tigre, ó, tá? Beleza. Vou dar um OK. E tá com 125 de tamanho, tá muito grande. Vou colocar aqui, ó, vou alterar para 40, vamos ver. Vou dar um Enter. Beleza, ficou legal. Agora, eu consigo movimentar esse meu texto aqui, tá? Quando eu venho para a ferramenta mover, eu elimino, não consigo mexer
através lá de cima, né, não consigo alterar o meu texto, tá? Lá na parte de cima, né? Mas a gente também viu na aula de texto, vou deixar linkado aqui, que aqui na barra direita eu também consigo adicionar, por exemplo, a opção dos caracteres. Então aqui eu consigo mudar minha fonte por aqui, consigo mudar várias coisas, tá? Eu vou mudar por aqui, ó. Por exemplo, agora eu tô com essa fonte aqui, Lookest Guy, tá? Mas eu até gostei dela, mas só para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês que eu consigo mudar a minha fonte por aqui, ó, tá? Por essa janelinha do caractere. Ah, na minha não aparece essa janela. O que eu faço? Venho aqui em janela e caractere. Clica aqui e daí tu joga essa janelinha para onde tu quiser. Na minha fica aqui na direita, beleza? Eu gostei dessa fonte, então eu não vou mudar. Mas aqui eu consigo mudar algumas informações. Então, o tamanho da minha fonte, consigo mudar o espaçamento se eu tivesse um texto abaixo do outro. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho isso. Ó. Deixa eu editar aqui. Ó. Vou colocar aula final. Tá? Aula final. Beleza. Agora, aqui através dessa janela do caractere, o que eu consigo mudar aqui? Ó? Notem o espaçamento que eu tenho aqui entre o aula e o final. Tá? Se eu chego aqui onde está alto, aqui ó, no espaçamento entre as linhas, ó, que são esses dois símbolos de azinhos que tem um espacinho entre eles, tá alto. Eu consigo chegar aqui e mudar, ó, por exemplo, 18, ele fica mais perto. Então eu vou aumentando, ó, 30, já ficou bem mais pertinho. Então eu consigo mudar esse espaçamento entre os textos aqui através da janela caractere de uma forma bem fácil, bem tranquila. Também consigo fazer um ajuste mais fino, chegando aqui em cima desse símbolo e indo para a direita ou para a esquerda. Ó. Então eu consigo visualizar o que está acontecendo. Também consigo mexer no espaçamento entre as letras. Consigo fazer aqui, ó, redimensionar horizontalmente, então esticar horizontalmente essa minha escrita, né? Consigo fazer isso. Consigo deixar o meu texto em itálico, consigo deixar o meu texto sublinhado, meu texto riscado, enfim, diversas coisas tudo por aqui. Então, beleza. Para tá do meu agrado aqui, eu vou dar uma redimensionada nesse aula final, tá? Vou clicar aqui no Enter, vou pegar minha ferramenta texto de novo, vou selecionar aqui, ó, e tá me incomodando um pouco que tá à esquerda, tá? Então aqui em cima a gente pode observar que o meu texto, ó, ele tá alinhado à esquerda. Eu vou alinhar ele ao meio, centralizar, tá? Vou fazer isso por causa do meu toque, mas beleza, acho que já ficou mais legal. O que eu acho que vai ficar legal também? Vamos mudar esse final aqui, ó. Vou selecionar com a ferramenta texto e vou mudar para amarelo, por exemplo. Ou para esse rosa do porquinho. Não, vou mudar para amarelo mesmo, tá? Então acho que já ficou bem legal também. E de uma forma bem rápida também, que o vídeo já tá ficando longo, o que eu mostrei lá naquela outra aula, ó, que a gente tem como, vou colocar aqui, ó, mini curso, não, né? Mini curso Photoshop, beleza? Vou diminuir bem, vou deixar bem pequenininho, vou deixar bem mini. E a gente viu aquele dia na aula sobre textos, né? A gente viu na aula sobre textos que eu posso, com o meu texto selecionado, chegar aqui, ó, em criar texto distorcido, tá? E aqui eu consigo mudar a forma que esse meu texto tá de uma forma bem fácil, sem muito trabalho. Então, por exemplo, vou colocar arco, aqui na mais 50, vou colocar negativo, ó, vou colocar menos 56, tá bom, eu acho. Vou dar um OK, vou diminuir esse meu texto mais aqui ainda e vou deixar ele aqui, ó. Beleza, vou selecionar meu texto aqui novamente e vou colocar esse cinza aqui dessa vez, ó. Legal. Ó, rapidinho a gente fez uma escrita bem criativa, assim, tudo da nossa mente aqui, sem ficar, não nos baseamos em nada, e ficou uma coisa bem legal até, né? Eu tô viajando aqui, mas parece um sorriso aqui que ficou. Olhem como a gente não usou nada de fora, de uma forma bem tranquila, então a gente conseguiu trabalhar com a ferramenta de texto aqui. E por último, mas não menos importante, para finalizar, a gente viu um pouquinho sobre ajuste de cor em fotos, tá? Muito importante para quem trabalha com sublimação. Então eu vou abrir aqui uma foto para mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui a pastinha. Beleza, abri uma foto minha e da Gabi aqui, tá? Para mostrar para vocês.
Normalmente a gente consegue fazer um tratamento de uma foto de uma forma mais simples, chegando aqui em ajustes, mexendo nos níveis, a gente consegue dar, por exemplo, trabalhando com esse nível do meio aqui, ó, dando uma certa clareada, então a gente consegue já mudar um pouco a nossa foto, mudando aqui o número, esse número do meio, tá? Também consigo mexer através do seletor aqui, ó. Então consigo mexer através do seletor. Sempre é importante a gente deixar a nossa foto um pouco mais clara, tá? Então mostrei isso para vocês e também mostrei na aula para quem tem um computador um pouquinho mais forte, né? Porque essa parte exige um pouco mais, que seria o filtro do câmera, não sei falar essa coisa ainda, filtro do câmera RAW, tá? Então quando eu seleciono ali, podem notar que demora um pouquinho mais, exige um pouco do computador, mas eu consigo alterar coisas na minha foto mais técnicas, assim, tá? Eu tenho mais opções para alterar. Então eu consigo mexer aqui na exposição, ó, deixar um pouco mais clara, mexer no contraste, colocar um pouco mais de textura, por exemplo, enfim, aqui eu tenho várias possibilidades, tá? Então, olha como estava a minha foto antes e como ela está agora. Então, para a gente que trabalha com sublimação, sempre é importante tentar deixar a foto aqui mais clara, de uma forma agradável, sem exagerar, é claro, mas é muito importante tirar um pouco da vermelhidão já aqui, antes de passar para a caneca, tá? Então eu mostrei como fazer isso, tem uma aula ali bem completa, vou deixar aqui no link. Então fiz um tratamento aqui na minha foto, vou fazer uma balaca aqui, não sei se vocês falam balaca aí, mas aqui no sul a gente fala balaca. Vou transformar essa foto como se ela fosse num estilo meio que Polaroid, assim, tá? Só para não ficar tão simples lá, de uma forma bem rápida, assim, sem muito trabalho, ó. Transformar ela como se ela fosse tipo uma Polaroid, beleza? E vou jogar pra cá, tá? Joguei ela pra cá, legal. Agora, só que eu transformei em Polaroid, mas como o fundo é branco, não tá aparecendo praticamente nada, né? Eu posso trabalhar com as camadas, ó. Venho à direita da minha camada da minha foto, com ela selecionada, dou dois cliques ali, e vai abrir para mim o estilo da minha camada. Aqui eu consigo trabalhar, por exemplo, com uma sombra projetada. Então aqui eu posso trabalhar com uma sombra projetada, tá? Fazendo várias alterações aqui. Mas aqui, por exemplo, ó, vou dar uma aumentadinha aqui. Vou diminuir o ruído, que eu acho que está muito forte. Diminuir a opacidade um pouco. E vou dar um OK, tá? Então vocês conseguem notar aqui, ó, que antes a gente sem sombra nem dava para ver praticamente que era um estilo de Polaroid, e colocando a sombra a gente já transforma isso, beleza? Agora vou trabalhar com as camadas novamente. Vou jogar a minha camada para trás, vou jogar lá para trás, beleza? Vou pegar esse meu tigre, meu porquinho, vou diminuir ele muito, vou diminuir ele bastante assim, e vou colocar aqui no cantinho da foto, tá? Vou colocar ele aqui. Agora eu vou selecionar a minha foto da Gap, beleza? Vou dar uma inclinada nessa foto, não sei porquê, mas só porque sim, tá? E também não sei porque que eu botei um tigre e um porquinho, que não foi nada planejado, tá, gente? Não é apelido, não é nada. Mas enfim, aconteceu, agora eu vou continuar com isso mesmo. E beleza. Então, de uma forma bem rápida e bem tranquila, ó. Acabei criando uma arte para caneca, claro, com um fundo branco, mas eu poderia adicionar um fundo aqui, fazer alguma coisa, mas a gente acabou reunindo aqui nessa aula tudo que a gente aprendeu. Então a gente usou a varinha mágica para selecionar esses nossos bichinhos e tirar o fundo, tá? Isso tu consegue usar para outros fins também. Depois a gente conseguiu trabalhar um pouco com as camadas nessa aula aqui. Depois a gente trabalhou com os textos aqui de uma forma bem tranquila, de uma forma até rasa, né? Porque tem a aula já, mas acabamos aqui criando o texto, alterando ele, usando uma forma, e depois a gente fez aqui o ajuste de cor numa imagem. E assim a gente criou a nossa arte para a nossa caneca aqui de uma forma bem tranquila, que ficou bem personalizada, bem legal, ficou bem bonita no final. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida específica sobre isso, deixa aí nos comentários que eu tento responder na medida do possível. E para quem ficou até o final aqui, se precisar de um atendimento mais específico, saibam que a gente trabalha com serviço de consultoria também, tá? Então, onde a gente conversa por cerca de 40 minutos em videochamada. Então, a gente tira tuas dúvidas, a gente conta a nossa história, a gente tem uma conversa bem bacana e acaba sempre ajudando
pessoas, outros empreendedores que já têm seu negócio, que querem ter, enfim, sempre é bem legal, tá? Então, para quem ficou até o final, eu deixo essa dica que vale super a pena. Se tiver interesse, manda pro nosso e-mail ou nos chama no WhatsApp dizendo, tem interesse na consultoria, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço para todo mundo, valeu e até mais, pessoal!